O padre Fábio de Melo grava um vídeo esta semana após André Valadão fazer uma pregação que tem gerado muitos comentários. É bem provável que hoje Jesus seria altamente reprovado por muitos que se dizem cristãos. Protegidos por um moralismo que advém de suas experiências pessoais, feridas emocionais não curadas, tendo a necessidade de um rigor extremo que atribuem às exigências divinas, muitos cristãos ainda não entenderam que uma das causas da morte de Jesus foi justamente combater o rigorismo religioso que oprimia de um lado e favorecia a hipocrisia de um outro. Olá, meus queridos, Wagner Moura, uma vez mais aqui no canal Reagindo com Wagner. Hoje iremos falar a respeito do pastor André Valadão respondendo a um comentário do padre Fábio de Melo e também respondendo também uma colocação, uma indagação aí de uma fã do pastor André Valadão a respeito de uma colocação do pastor da Xuxa, Hermes Fernandes, que vai dizer que o pastor André Valadão é um mensageiro de Satanás. Se você gostar do vídeo, deixa aí o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. E sem mais delongas, vamos para o vídeo. No Evangelho de hoje, por exemplo, Jesus se senta à mesa com pecadores, cobradores de impostos, publicanos, homens e mulheres que eram considerados espúrias da sociedade de seu tempo. Ao ser criticado pelos religiosos que o observavam, Jesus esclareceu: eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Traduzindo melhor, eu vim para cuidar dos que vocês não cuidam, dos que vocês rejeitam, barram no templo, dos que vocês não convidam para os ritos religiosos. Gente, existe muito isso aí, tá? Pessoas que vão para a igreja ali querendo, sabe, ouvir a palavra de Deus, querendo que a vida seja transformada. E tem muitas pessoas hoje que foram escolhidas, né, para estar em cima de um altar ou dirigindo uma igreja sem ter uma estrutura, né? Sem passar até mesmo pelos ensinamentos de Cristo, né? Ou seja, sobem porque são pessoas que têm status, têm poder, têm fama, e colocam ali qualquer um, né? Só basta você ter status aí, ser influente, e colocam esses homens em cima do altar e acabam ferindo a igreja. É por isso que quando vai alguém ali, uma pessoa de classe baixa, posso dizer assim, elas são rejeitadas. Elas não recebem o carinho e o amor, por quê? Porque não tem, né, poder aquisitivo para dizimar na igreja. Então é por isso que o padre está relatando isso aí. Infelizmente, a religiosidade e a acepção de pessoas, isso existe muito dentro das igrejas. Vamos lá para o vídeo. Dos que não podem sentar à mesa porque vocês decidiram que eles não são dignos. Eu não estou aqui para julgar ninguém, mas digo por mim. No auge da minha conversão, eu fiquei uma pessoa insuportável. A vida de santidade que eu dizia levar não era para agradar a Deus, mas para satisfazer a minha vaidade. Eu me sentia melhor do que todos. Tinha enorme prazer em apontar os defeitos dos outros, mesmo quando honestamente reconhecia que eu padecia dos mesmos. Fazia questão de segregar, tratar com extremo rigor as regras. O Deus vingativo do Antigo Testamento é apenas uma referência que temos para entender a evolução que nos colocou diante do coração misericordioso de Deus, manifestado plenamente em Jesus. Ter misericórdia é sentir com o outro. Nele nós somos capazes de entender as exigências da conversão. Sim, conversão exige radicalidade, mas sem torná-las num argumento que nos permite odiar e rejeitar os que Jesus certamente escolheria como seus amigos. O Evangelho de hoje é um alento para os que são rejeitados em nome da cruz. André Valadão então rebate fala de padre Fábio de Melo e diz que sentiu nojo ao ouvi-lo e acrescenta dizendo que provavelmente ele é gay. E muita gente usa do argumento, mas Jesus andava com pecadores, Jesus se assentava com pecadores, e você sabe muito bem disso. Ele não se assentava com pecadores para ser conivente com o pecado deles, mas para tirá-los da vida de pecado. Você vê o caso de Maria Madalena, houve uma libertação na vida dela. Você vê o caso de Zaqueu, cobrador de impostos. A importância
de você entender que quando Jesus entrou na casa de um pecador, a pessoa nunca mais foi a mesma. Então a característica maior de Jesus na vida de alguém não é aceitar a pessoa na vida que ela vive, mas transformá-la. É isso que eu vivo, é isso que você vive, é isso que todos nós estamos vivendo hoje. Comungo da mesma opinião, tá? Porém, tem coisas que a gente não deve falar, porque atribui como uma certa arrogância, né? A gente tem que ter muito cuidado, muita cautela de afirmar algo. Por quê? Porque você acaba agindo com a falta de respeito. O pastor André Valadão, com a sua colocação aqui, até então eu comungo da mesma opinião. Cristo, todas as vezes que foi diante do pecador, ele não foi para simplesmente deixar eles da mesma forma. Cristo simplesmente trazia a solução para que houvesse a transformação. Então o objetivo de Cristo nunca foi condenar, apontar aquela pessoa, ou até mesmo desprezar ou odiá-la. Não. Ele foi lá para simplesmente com o objetivo de transformar a vida daquela pessoa. Como ele mesmo relata, a vida da pessoa nunca mais foi a mesma depois que teve o encontro com Jesus. Vamos para o vídeo. Transformação contínua. E isso faz parte da mensagem de Cristo, do Evangelho. O encontro com Jesus muda a maneira que você vive. Eu não odeio homossexuais. Não é ódio da pessoa, mas é ódio daquilo que a Bíblia diz que Deus odeia. É ódio, repugnar, não aceitar, não admitir para si. Então esse mês, muita gente está achando que essa é a bandeira. Essa é a bandeira, André Valadão agora só quer falar disso. André Valadão só... Não, gente. Esse mês específico, que é o mês do orgulho LGBTQIA+, que vai completamente contra todo princípio cristão. Esses dias eu vi um padre muito famoso, que já se rendeu aí, né, às celebridades. Padre muito famoso, que já se rendeu à fama. Vendido, completamente vendido. O cara é completamente vendido. E ele fala, eu não acreditei, um padre do nível dele, com conhecimento dele, teológico, psicológico, colocar uma fala tão neutra para aquilo que a Bíblia aponta de maneira claríssima. Eu fiquei com nojo desse padre. Eu falei, não é possível que esse cara tá falando o que eu tô ouvindo. Não é possível que esse cara tá falando o que eu tô ouvindo. Então assim, gente, vamos ler a Bíblia. Como que pode padre defendendo um movimento desse? Se defende é porque deve ser gay também. Só pode, porque não tem condição. Muita gente falando, pastor, cuidado, você vai ser preso. Ser preso, gente, que não é ser preso, não tem crime nenhum aqui. Você lê a Bíblia é crime agora? Ler a Bíblia é crime? Que crime que existe em você dizer o que está na Bíblia, se você é um cristão, seja evangélico ou católico? E as crianças trans, como é que fica isso? Criança não pode escolher o que come, não pode escolher a hora que dorme, mas pode escolher o sexo que tem. Não é assim. Criança tem pai e mãe. Sexualizar crianças não dá, é um crime. Hétero ou homossexual, isso é um crime, isso não se faz. Criança não sabe a hora de dormir, não sabe o que comer, não sabe o que vestir. E esse movimento é um movimento que você não pode permitir, você precisa ir contra. Ele é demoníaco, ele é satânico, é do inferno mesmo. Você viu as paradas, o movimento aí da parada LGBTQIA+, pessoas seminuas, insinuando sexo, depravação sexual, promiscuidade, um nível baixo de educação. Isso não é André Valadão. Isso é para quem é crente. Tem esse negócio de André Valadão. André Valadão está aqui, mas não é André Valadão. André Valadão vai morrer, vai passar. É a Bíblia. Tem negócio de movimento de André. Ou seja, é a Bíblia, gente. Essas práticas, Deus condena. Não tem para onde correr. E a gente tem que pregar. Por quê? A Bíblia é bem clara, nós como os mensageiros da palavra de Deus, se a gente não pregar, Deus vai requerer este sangue de nós. Então temos que pregar sim contra o pecado, porque muitos aí vão descer ao inferno, até mesmo por causa da nossa negligência. Eu concordo com Gênero e Grau, a pessoa do pastor André Valadão a respeito disso, tem que pregar mesmo. Se está na Bíblia, tem que pregar, é pecado e ponto final. Vamos pro vídeo. Não é Valadão, não. O movimento da palavra de Deus. Todo mundo lê na Bíblia. No pride, orgulho não.
Hermes Fernandes, que se intitula pastor, após chamar André Valadão de mensageiro de Satanás, também recebe resposta dele. A homossexualidade não é um espinho na carne. Ouça o que eu estou lhe dizendo. Paulo diz quem era o espinho na carne. Ele diz: um mensageiro de Satanás é que vem me esbofetear. Essa expressão esbofetear é jogar na cara. Você quer saber o que é o espinho na carne de um homossexual? Não é o seu desejo, é a homofobia, porque esse mundo está cheio de mensageiros de Satanás. Esse é o espinho na carne. É gente subindo ao púlpito, não para pregar amor, não para pregar graça, mas para pregar ódio. André Valadão, eu espero que você me ouça. Você está sendo um mensageiro de Satanás. André Valadão então reposta a publicação de uma seguidora com um vídeo de Hermes Fernandes que diz: precisamos tomar muito cuidado com os falsos mestres e falsos profetas. Como precisamos conhecer a palavra de Deus. Quanta heresia em apenas 1 minuto de palavra. Primeiro que o texto de 2 Coríntios 12:7 que foi citado foi muito mal interpretado. Segundo, quem conhece a Bíblia, quem conhece os evangelhos, sabe que Jesus exortava. Então, falar a verdade bíblica como o pastor André tem feito é ser um mensageiro de Deus. Voltemos à Bíblia, por favor. E André Valadão escreve: povo tá maluco, loucos mesmo, depravados. Um pastor falou que você é mensageiro de Satanás, vai falar isso de Jesus também. Se Jesus ouviu Foi o que eu falei no vídeo anterior, com relação a isso, que ele estava dizendo a mesma coisa que ele falou para o pastor André Valadão, falou também para o mestre Jesus, né? E pregou contra o pecado, contra os erros. Não é à toa que ele vai dizer, né? Que devemos nos arrepender dos nossos pecados, né? Porque é chegado no reino dos céus. Vamos lá pro vídeo. elogio desse, é uma honra ouvir isso também. Deixa aí o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações.